Eu venho fazendo bastante post aqui e até comentários nos meus vídeos matinais a respeito da situação econômica da Europa eu queria passar uns detalhes maiores desses motivos que levaram não apenas a essa situação problemática econômica, mas principalmente essa parte de energia. E mais, quais as soluções que podem ser propostas e as soluções que estão sendo propostas por parte do governo e as consequências que elas trarão, que mais a história mostra que essas mesmas soluções que eles vêm propondo são aquelas que levaram ao problema. Será que eles terão problemas maiores ainda? Vamos entender. Basicamente, o que a gente está vendo é uma briga entre a Rússia e a União Europeia, onde o Vladimir Putin, a Rússia mencionou ou falou textualmente que não vai voltar a fluir gás pelo Nord Stream 1, o principal gasoduto que leva gás da Rússia para a Europa, especialmente para a Alemanha, que depende mais de 50% do seu gás vindo da Rússia. No dia 5 de setembro agora falou que não mais fluiria, inicialmente já estava fluindo por volta de 20% da sua capacidade do gasoduto, até que no dia 5 falou, não mais vamos levar gás pelo Nord Stream 1 à Europa, somente quando e se a União Europeia acabar com as sanções impostas à economia russa. Primeiro eles falaram que tinha um vazamento, problemas técnicos no gasoduto, mas obviamente isso o mercado totalmente entendeu que seria uma estratégia da Rússia, tá? E até que no dia 5 eles falaram realmente que só voltariam a fluir o gás quando as sanções acabassem, tá? A Europa vem falando que precisa ter pelo menos 80% do seu estoque de gás para ter um inverno seguro. Acontece que eles também falaram que já atingiram esses 80% e até foi mais rápido do que o mercado esperava. Uma boa notícia. Mas eles não contavam com que o gás parasse de fluir. Portanto, esses estoques podem sim diminuir até o final do ano, até a chegada do inverno russo. E lembrando que o gás ele é importante não apenas para a manutenção das indústrias europeias, como também para aquecimento das casas no inverno ou para ar-condicionado no verão, que eles passaram por um verão extremamente quente por lá. Agora, as empresas na Europa já vêm divulgando em diferentes países, na Áustria, na Alemanha, na Espanha, na Itália, problemas de chamada de margem. Me refiro às empresas de energia, em que elas precisam comprar energia no mercado à vista, os preços explodiram, né, no mercado livre de energia, os preços subiram demais e com isso as empresas, para manter aquelas posições de energia no mercado financeiro, elas têm chamada de margem, ou seja, você precisa depositar uma garantia para que você possa honrar aquelas posições que as empresas detêm. Essas chamadas de margem, muitas empresas não estão conseguindo honrar pelo simples fato de que o preço da energia está tão alto que elas estão sofrendo com problema de liquidez e, portanto, não tem mais caixa para depositar em garantia para honrar essas posições. Então, alguns governos já começam a interferir, falar que vão ajudar essas empresas com esse problema de liquidez, o que é uma notícia importante, senão essas empresas podem realmente fechar e o sistema elétrico na Europa basicamente ir à bancarrota. Então é um problema extremamente sério. Lembre-se que a gente não tem nenhum tipo de desenvolvimento sem energia. Tudo a gente usa e precisa da energia, tá? Agora, quais são essas ações que os principais países estão divulgando ou oferecendo às empresas e à população? E aí que entra o meu questionamento. A Alemanha falou, eu mencionei nos meus vídeos aqui diários, um pacote de 65 bilhões de euros. O Reino Unido, um pacote de 40 bilhões de euros. Até aí, tudo bem, a questão é da onde vem esse dinheiro. Outros países anunciando realmente cheques, dando cheque para a população para subsidiar o preço da energia ou alguns benefícios para as empresas. E de novo, a gente precisa saber da onde vem esse dinheiro para pagar esses subsídios, essas ajudas e esses cheques. A Europa, os governos já estão extremamente endividados, muitos deles bem acima de 100% do PIB, ou seja, uma relação dívida-PIB maior do que 100%, como por exemplo a Itália, próxima dos 200%, a Espanha 140%, 150% como um todo, a Alemanha ainda menos endividada, mas de qualquer maneira a zona do euro é um conjunto de países que estão extremamente endividados. E como financiar esses pacotes
bilionários de ajudas que estão sendo oferecidas agora por conta dos altos preços da energia. Esses pacotes normalmente são financiados com mais déficit, ou seja, mais endividamento dos países, e isso leva a mais inflação e mais pressão sobre a vida dos europeus, que já está pressionada com inflações e energia altíssima. Então a situação é bastante complicada e a situação que nos trouxe até aqui hoje é muito de intervenção governamental, que durante 13 anos interviram, injetaram trilhões de dólares e de euros nas economias, mantiveram os juros artificialmente baixos, mantiveram os juros negativos em muitos países, como era antes da alta dos juros na Suíça, por exemplo, o que parecia há 2 décadas atrás é inimaginável alguém ter juros nominal negativo. A gente viveu uma década disso. Então, vivemos décadas disfuncionais por conta da intervenção governamental nas economias. E as soluções que estão sendo propostas agora é mais intervenção para solucionar novamente um problema que eles mesmos causaram, uma vez que a Europa vem na última década, um pouco mais do que isso, desincentivando o investimento em combustíveis fósseis, incentivando apenas em combustíveis, em fontes renováveis de energia, como eólica e solar. Acontece que essas usinas eólicas e solar, elas precisam estar ligadas em alguma fonte de energia de combustível fóssil, porque elas são intermitentes. Em algum dado momento, se elas não conseguem suprir a demanda de energia, elas precisam automaticamente estar ligadas num sistema em que vá fluir o gás, ou vai fluir o carvão, ou vá fluir hidrelétrica, ou qualquer outro tipo de energia, como petróleo, que é de combustível fóssil, tá? Então, me preocupa esse tamanho de intervenção que vai causar mais endividamento e vai levar a mais pressão inflacionária ainda. Veja, um Twitter da Ursula von der Leyen, que é da Comissão Europeia, falou que Vladimir Putin está usando a energia como uma arma e que a Europa vai vencer e os russos vão perder. Eles querem incentivar uma redução da demanda dos europeus por energia, pedindo textualmente para que eles consumam menos, seja nas empresas ou seja em suas casas, e impondo preço ao teto do gás. A questão é, qual gás? Se o gás não está mais fluindo no Nord Stream, a Rússia já fechou a torneira, qual teto ao preço de qual gás eles querem impor? E mais, sabemos que impor teto de gastos é uma política que leva a uma escassez do produto, e uma escassez do produto leva a um preço maior ainda. Como é que os produtores irão produzir se eles impõem um teto ao preço que é normalmente abaixo do que o mercado pagaria ou do que custa para produzir? Os produtores, os geradores ou quem quer que seja param de produzir e isso leva a uma escassez que leva a um preço maior. Outro ponto crítico é que a União Europeia está propondo aumentar impostos para fornecedores de energia, aquelas empresas que estão com receita maior por conta de alta dos preços, para repassar essa alta para os consumidores, essa alta das receitas, ou seja, baratear a conta dos consumidores, aumentando impostos das empresas que agora estão tendo uma receita maior. Provavelmente isso vai desincentivar o investimento na área de energia, o que leva a uma menor oferta, o que leva a um maior preço. Então veja que todas as soluções propostas, no fim do dia, leva a um aumento do preço. Claro que isso não é no curto prazo. No curto prazo você pode sim ter uma solução imediata para isso, que pode acabar falsificando essa imagem de que os preços estão mais baixos. Mas não, isso está cavando um problema para o mais médio e longo prazo, que é a energia mais cara ainda. Lembrando que o preço que a gente vê do índice da energia na Alemanha, ela é contratado o índice futuro, um ano para frente. Então, se o preço agora está elevadíssimo, ele provavelmente, ou a média dele para os próximos 12 meses, continuarão elevada, uma vez que ele leva em consideração os 12 meses anteriores. Então, todas essas intervenções em colocar preço teto no ativo, aumentar impostos de empresa, desincentivando seus investimentos e, portanto, desincentivando a produção, o que leva a uma escassez e um maior preço, reduzir a demanda, tudo isso distorce a descoberta de preços. Uma economia precisa ter
preços, que é o que determina a livre oferta e demanda. Se você causa intervenções diretas no preço, você causa distorções que podem levar à falta do produto e, portanto, um preço maior ainda. Dentre todas essas medidas, o que eu acho que precisa ser colocado é sim essas ajudas às empresas para que elas tenham liquidez para honrar as suas margens. Agora, essas intervenções em teto de preço de gás, que o gás não está fluindo, não sabemos qual gás, aumentar impostos das empresas, desincentivando a sua produção, a gente vai levar a uma escassez maior do produto e a sua consequente alta do preço do gás, portanto, maior inflação. E a gente viu também outro vídeo do pessoal da Comissão, da Comissão Europeia falando sobre achatar a curva. Quem não cansou de ouvir esse termo nos últimos 2 anos, né? Só que aqui eles falam de achatar o preço da curva da energia, reduzindo a demanda através dessas intervenções que levam a maiores déficits nos países. Portanto, o maior déficit de um país leva a um maior endividamento, que leva a uma maior inflação. Essas imposições de preço teto e essas intervenções das empresas causam menor oferta do produto de energia e maior preço. Portanto, isso me preocupa muito, porque são soluções paliativas e não soluções de longo prazo. Quais seriam soluções de longo prazo? Por exemplo, voltar a ter uma matriz diversificada de energia boa e barata, como por exemplo a nuclear. A Alemanha tinha 17 usinas nucleares, desativou 14, das 3 que elas iriam desativar finais agora em 2022, ela já falou que uma vai tentar manter ativa. A Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido, que entrou falando que faria políticas ultraliberais e no seu segundo dia de governo nessa semana, já anunciou congelamento de preços de energia. Isso está longe de ser qualquer política ultraliberal e, de novo, como falamos aqui, leva a uma escassez maior do produto e, portanto, uma alta maior dos preços. Aquilo que eles querem evitar faz com que tenha maiores preços, ou seja, aquilo que eles querem evitar é o que eles conseguem fazer em maior grau ainda no médio e no longo prazo. Então, a gente viu pelo menos a Liz Truss no Reino Unido falando que vai incentivar a energia nuclear. A gente vê outros países como China, Japão, próprio Brasil construindo sua terceira usina nuclear, os Estados Unidos, que é o país que mais tem usina nuclear no mundo, a França tem bastante, algumas fechadas para manutenção que retomam no final do ano. Mas de qualquer maneira, quando a corda aperta o pescoço da gente, a gente começa a ver que o mundo exagerou nessa política verde, sem cabimento essa mudança tão rápida e sem planejamento. Sim, a gente pode ir mudando a matriz energética, mas que seja com uma programação de longuíssimo prazo, senão o que a gente faz é acabar com o poder de compra da população e mais, fazer com que indústrias parem de produzir por conta dos altos custos de energia, e isso vai levar a uma menor produção, que leva menos produtos produzidos e com isso uma menor oferta de produtos e serviços, que leva consequentemente a uma alta dos preços. Cansamos de ver em mais de uma década governos intervencionistas, bancos centrais intervencionistas que nos trouxeram aos problemas atuais, e as soluções que eles propõem é mais dessas intervenções. Passou da hora da gente entender que as soluções precisam ser diferentes e ela passa por livre oferta e demanda que determinam os preços nos mercados.